Olá, boa noite. Estamos iniciando nossa live hoje de capítulo 27 de Gênesis. E a gente vai iniciar hoje um capítulo que vai falar sobre opa, Isaac abençoa Jacó. Então, a gente vai falar sobre Isaac indo abençoar Jacó. É um capítulo que é bem polêmico, assim, é bem conhecido, é bem, né? Porque a gente vai entender o porquê agora. Mas, enfim, vamos lá. A gente já vai iniciar, fazer uma oração aqui primeiro, pedir a Deus abençoar a todos nós, Senhor, ouça as nossas orações, ouça para cada um que estiver debaixo do som da minha voz, possa a receber a palavra de Deus assim como o Senhor enviar, que o Senhor nos revele aqui, me use como canal, mas nos revele da tua forma, da forma com que o Senhor quer, que todas as pessoas que estejam aqui, Senhor, estejam sendo edificadas e mudadas pela sua palavra, que a sua palavra tenha um efeito, um impacto na vida de cada um de nós, possamos estar protegidos através dela. Que o teu sangue derramado, Cristo, possa ser a razão real, a razão verdadeira pela nossa vida como servos de ti aqui nessa terra. E eu peço para que o Senhor possa fazer com que a sua palavra, assim como ela é o pão, o alimento do nosso espírito, né? Que ela possa ser também para a gente poder servir ao próximo dela, nas nossas atitudes, em quem somos, como pensamos, o que falamos, então que possamos entender que nós somos reflexos de quem o Senhor é, carregamos o seu nome, e estamos sendo aperfeiçoados o tempo inteiro através do seu sangue. Obrigada, Senhor. Proteja-nos de todos os tipos de distrações e nos abençoe hoje e sempre. Amém. Bom, então vamos lá. Boa noite a todo mundo que estiver online aqui, boa noite. E iniciando, capítulo 27. Vou ler por aqui, peraí. Tendo Isaac envelhecido, e os seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia. Desculpa, e seus olhos ficaram tão fracos que ele não podia enxergar. Tá cego, não consegue enxergar. Certo dia, e ele tá cego por ter envelhecido. Então, obviamente, quando você envelhece, não só os olhos são afetados, a audição também é afetada, né? Então, ele envelhecido, ele já não podia mais enxergar. Então, imagina o quão mais velho ele estava, de como a gente já conhece, né? Isaac, e ele estava tão velho que ele já não conseguia mais enxergar. E certo dia, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. E ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaque: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Então, naquela época, a bênção era algo muito importante, né? Você abençoar o filho, você abençoar a pessoa, como é que fala? Era um ato de, até hoje, né? Tem filho que eu peço a bênção da minha mãe, por exemplo, do meu pai, até hoje as pessoas pedem a bênção, peço a bênção do meu avô também. Então, pedir a bênção era algo muito importante. Mas aqui tem algo maior, que a gente está falando da bênção que não é igual hoje a gente pedir somente a bênção, né? Naquela época a bênção vinha com o título de você ser o mais velho, de você ser o herdeiro, né? E obviamente a responsabilidade de você ser o mais velho e você ser o herdeiro. Então, para você que é o mais velho, você é o que é o cabeça da casa, né? Você que seria o sacerdote, por exemplo, você que levaria, né, guiaria sua família, espiritualmente falando, principalmente. Então tem algo mais, assim, mais de responsabilidade de você ser o mais velho, né? Então, Isaac, como a gente viu lá no início, ele preferia Jacó, ele preferia meu Deus, Esaú. Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó, né? Eles tinham essa preferência de filhos, o que era bastante complicado, principalmente naquela época.
Então, eles já vinham, né, com esse atrito desde dentro da barriga. Então, assim, ter um preferido e ter o outro preferido, imagina como foi a criação, né, dos preferidos. Então, assim, dá para ver, a gente sabe aqui pela forma com que a mãe de Isaac vai falar com ele, a gente sabe que, de Isaac não, desculpa, de Jacó, do jeito que ela fala com ele, a gente vê o tratamento dela para com ele, né? Então, existe essa diferença. E a Isaac, ele gostava mais de Esaú, porque era o mais velho, primeiro filho, né? E também, obviamente, porque ele era. Porque ele era mais velho. Então, tinha isso. Só que a gente não pode esquecer, e eu vou voltar ali no capítulo 27, a gente não pode esquecer isso, no capítulo 26, 25, na verdade, que existe uma profecia, né, que Deus explica, que é o seguinte: o mais velho servirá ao mais novo, né? Isso aqui é, como é que fala? Isso aqui é sobre Esaú e Jacó, capítulo 25, tá? Então, Deus, olha só no versículo 22, os meninos se empurravam dentro dela, da barriga da mãe, né, de Rebeca. Eles se empurravam, e pelo que disse, olha o que ela dizia, por que isso está acontecendo? Foi então consultar o Senhor, e o Senhor disse, duas nações estão entre seu ventre, já desde as entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte. Esaú é mais forte que o outro, né? Mas o mais velho servirá ao mais novo. Então, tem uma informação muito importante que às vezes as pessoas não consideram quando estão lendo isso aqui, e elas falam, mas Jacó trapaceou, mas todos eles ali tinham culpa em alguma coisa, tinham responsabilidade em alguma coisa, a gente vai ver. Mas a gente vai voltar aqui no capítulo 25, versículo 23, tá bom? Então vamos continuar. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. E quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: Eu ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Isaac quer abençoar Esaú, que é o primeiro filho, é o favorito, né? Mas a mãe dele ali ouviu e sabe que a promessa vem de Jacó, sabe que existe algo para Jacó, e ela tentou ajudar a Deus, né? A gente tem essa mania de querer ajudar Deus, querer fazer as coisas para ajudar Deus, Deus não precisa da nossa ajuda. Mas ela estava ali e falou: olha, vamos lá, seu pai vai abençoar um, e você que é o abençoado, você que é o escolhido, você que é. Então, vá lá, faça isso, traga tudo, entregue o seu pai essa comida como ele aprecia. Aí você vai levar para ele e ele vai te abençoar ao invés de abençoar o seu irmão. E Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú, ele é um homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. E em vez de bênção, eu trarei sobre mim maldição. E disse-lhe a sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, ou seja, ela foi no quarto não, né? Na barraca dele, no camping dele, na tenda dele, buscou a roupa dele, do seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Pode ser casa também, eu não sei, né? Falei tenda, mas eu não sei. Depois ele cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles do cabrito. Então, o que ela fez ali? Ela pegou as roupas peludas dele e colocou sobre, né, Jacó, para que caso Isaac apalpasse ou tocasse no filho, ou fosse pegar o prato sem querer tocasse no braço, ou qualquer coisa do tipo, ele sentisse o pelo e pensasse, obviamente, é meu filho mesmo, Esaú. E, por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele dirigiu-se ao seu pai e disse: Meu pai? Respondeu ele: Sim, meu filho. Quem é você? E Jacó disse ao pai: Sou eu, Esaú, seu filho mais velho. E eu fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se
e coma do que cacei para que me abençoe. Isaac perguntou a seu filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Então, você vê que tem um tipo de desconfiança ali, né? E ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. E Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois os seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Esse é a grande questão. Isaac perguntou-lhe outra vez: você é o meu filho mesmo, Esaú? E ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó o trouxe e o pai comeu, também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: vem cá, meu filho, dê-me um beijo. E ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: ah, cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda, aí ele começou as bênçãos. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra riqueza com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, ou seja, você estará no comando dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Isso aqui também tem a ver com Abraão lá atrás, na promessa de Deus falando, né? E aqui ele está falando para ele que aquele que amaldiçoar você e o seu povo, sua terra, lembrando que a gente está falando de Jacó aqui, e Jacó hoje é Israel, Deus troca o nome dele para Israel depois, e aqui a gente está falando de Israel especificamente. Malditos sejam que amaldiçoarem, e benditos sejam que abençoarem. Isso aqui, se você for um pouco mais a fundo no estudo, você olhar as nações que ajudam Israel, nações que não ajudam Israel, nações que são contra Israel, nações que perseguem Israel, né? Tudo isso vai fazer sentido depois que a gente lê a Bíblia. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. E ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E ele lhe disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, porque o Senhor me deu a sua bênção. E perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? E ele respondeu: sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe a mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, isso aqui na tradução mais antiga seria raiva, e implorou seu pai: abençoe também a mim, meu pai. Não é amargura, não, desculpa, é outra palavra. Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse a Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Lembra que a tradução do nome Jacó seria, eu esqueci em português, agora seria como se fosse, lembra que ele veio agarrado no calcanhar de Esaú, né? É como se fosse o enganador, seria mais ou menos isso. Então, ele está falando, não é com razão que o nome dele é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana, e aqui é mentira dele, mentira de Esaú, porque a primeira vez ele não enganou. Esaú abriu mão do seu direito como filho mais velho e herdeiro e vendeu o seu direito de filho mais velho e herdeiro para o seu irmão Jacó. Então, ele também está mentindo. Então, está todo mundo ali errado, né? E a gente vai entender o porquê agora, porque tem muitas pessoas, por exemplo, que falam: ah, então, não era para Israel ser abençoado, né? O que acontece é que Jacó foi lá, Israel, no caso de Jacó, Jacó foi lá, astutamente pegou a bênção que era do irmão, e aí o pai dele falou que as nações te sirvam, que você vai ser o mestre delas, e que etc, etc.
Então, Deus queria que, então, né, o que aconteceu ali é que ele entrou nos planos ali e mudou os planos, porque era para ser Esaú abençoado. Aí a gente vai falar sobre isso. Primeiro, ele tomou meu direito de filho mais velho, o que é mentira. Ele vendeu porque ele estava com fome. Ele abençoou mais é, os seus desejos, né, carnais, que era fome, e abdicou-se. Ele vendeu o seu direito. Então, ele não tomou, né, como ele está falando aqui. Jacó não tomou dele, ele vendeu, porque ele era mais de visão, mais não era da fé, especificamente. E agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: Senhor, não reservou nenhuma bênção para mim? E Isaac então respondeu a Jacó: Eu o construí, Senhor, constituí, desculpa, eu constituí, Senhor, sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Ele está dizendo, todas as bênçãos que são financeiras, as bênçãos de poder, eu dei a ele, o que mais eu tenho para você? Então Esaú pediu ao pai, meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu, sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço esse jugo, né? Esse peso. Esaú guardou rancor, aqui que é raiva, rancor contra Jacó por causa da sua bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então, para acabar, matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca que o seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Então, o que que é? Ele está fazendo com que a raiva console ele, o sentimento dele, da perda do pai, de tudo mais. Ele está se consolando com aquilo, ele está se alimentando com essa raiva, ele está se alimentando com esse rancor dentro do coração dele, com essa ideia de te matá-lo. Ouça, pois, o que eu lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Vocês lembram de Harã? E Labão, a gente vai ver agora, vai ter uma história com ele daqui mais para frente. Então, esse nome vocês vão lembrar. Ouça, pois, o que eu lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Vocês lembram de Labão aqui? Vocês lembram da história dele? Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu dois num dia só? Então ela está falando, vai você embora, porque eu não vou perder os dois filhos numa guerra, os dois filhos numa briga, eu não vou perder os meus dois filhos. Então, fuja, vá para a casa de Labão e fique lá. Então Rebeca disse a Isaac, eu estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Lembra que já Esaú casou com as hititas, né? E se casando com elas, a gente lê no capítulo anterior que era como se foi uma desonra para Isaac e Rebeca, né? Então ela não está feliz com essas mulheres. Já Esaú casou com 3 mulheres, coisas que não se era para fazer. Misturou as raças entre eles, o que ainda piorou, né? Elas tinham outras crenças, outros deuses, era uma mistureba que só. E ela falou que eu estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher a esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres hititas como essas, eu perderei a razão de viver. E foi o que Abraão fez para encontrar Rebeca. Lembrem-se que a Rebeca estava lá, estava longe, mandaram buscar ele, né? Abraão mandou Eliezer lá buscar ela e tudo mais. Ele falou: não deixe meu filho Isaac casar com nenhuma mulher dessa terra em que vivo. E é isso aqui agora. E aí, não se esqueçam que Labão é esse, é o irmão dela, aquele que viu primeiro, aquele que ela falou sobre as joias, ele logo saiu. Porque Labão, ele tinha essa, essa predisposição de ser bastante interessado em dinheiro.
Lembra que assim que ele viu o piercing, não é piercing, né? O anel, o brinco, cordão, sei lá, como, esqueci a palavra agora. Como se fosse um anel aqui, né? Lembra-se que quando ele viu o anel aqui no nariz dela e as pulseiras no braço, ele já logo saiu para poder receber Eliezer e tudo mais. Então, Labão, ele é bem fissurado em dinheiro, a gente vai ver isso mais lá na frente agora, né? Tão lá na frente. A gente vai ver isso daqui a pouco, que ele gosta bastante do dinheiro, né? Então, a Rebeca, irmã dele, lembra-se tudo mais. Ela falou: olha, leva lá para minha família, encontra um filho para o meu filho, uma esposa para o meu filho lá. Jacó, você vai lá, tá falando para o filho. Jacó, você vai lá e você encontra de lá. Porque se você casar com hititas, se você ficar com mulheres daqui, eu tô desgostosa da vida, já por conta de Esaú. Então, aí ela fala, se você escolher mulheres, né, entre essas mulheres dessa terra, mulheres hititas como mais, você perderia a razão de viver. Aqui ela está desgostosa, aqui ela não teria razão. Então seria morte, basicamente. E aí a gente vai ler isso aqui agora, por quê? Tem pessoas que acham, né, que pensam, então peraí, então Jacó fez errado ali, né? Porque ele fez, bom, vamos lá. Tudo tem um princípio num propósito de Deus. Tudo começa com o plano de Deus, com o propósito de Deus, com o que Deus quis. O que Isaac ia fazer? Primeiro, ele preferiu um filho chamado Esaú, não Jacó. O que Isaac ia fazer era errado. Então, como assim, tá? Isaac ia fazer? Ele é tão próximo a Deus, como assim ele é errado? Olha o que Deus declarou sobre os filhos de Isaac quando estavam na barriga dele. Duas nações estão entre seu ventre, já desde as suas entranhas. Dois povos se separaram de fato. Um deles será mais forte do que o outro. Esaú é mais forte que Jacó. Mas o mais velho, Esaú, servirá ao mais novo, Jacó. Então, o que Isaac ia fazer era errado contra a palavra. O plano de Deus era para, desde o início, versículo 23 do capítulo 25, desde o início, Deus disse que era para Jacó Jacó liderar sobre o irmão. E que o mais velho, no caso Esaú, que Esaú servisse o irmão mais novo. E é algo que você pode lembrar que também aconteceu com Caim e Abel, o irmão mais novo era o pastor, né? Teve também Ismael, Ismael e Isaac, porque você sabe que Isaac foi o abençoado. Então tinha alguma coisa ali com o irmão mais novo, né? E ele estava querendo mudar isso. Ele, por gostar mais de Esaú, que era o filho mais velho, que era o primeiro, tudo mais, ele estava querendo ir contra um impossível, e contra uma promessa, e contra uma profecia de Deus. Deus falou: o mais velho vai servir o mais novo. E o que Isaac estava fazendo era: não, vou abençoar o mais velho, que é o que caça, que é o que eu gosto, que é o que traz alimento para cá, né? Porque esse é um dos motivos de eu gostar dele também, para ele poder prover para a família dele. Então, eu vou abençoar meu filho. Ele estava indo contra a vontade de Deus, contra os planos de Deus. Então, antes da gente entender essa traição de Jacó, ele mentiu. Nada pode passar a mão na cabeça de uma mentira, nada disso. Mas ele não podia mudar o plano de Deus. Então, Rebeca veio, fez o que ela tinha que fazer como mulher, entendendo que ela era mãe, ouviu essa. Deus falou para ela aqui: por que está acontecendo isso comigo? Então, ela foi consultar o Senhor. E aí o Senhor disse: duas nações estão, nanana, e o mais velho vai servir o mais novo. Então, Rebeca, como mãe, ela sabia que a bênção tinha que ser para Jacó. Mas Isaac gostava mais de Esaú. Então, ele estava querendo fazer o quê? Mudança nos planos de Deus. Ele estava querendo fazer com que. Como é que pode uma coisa dessa? Então, houve aí, obviamente, né, ah, essa ajuda, que não é uma ajuda, porque nada sai do plano de Deus, e inclusive é bíblico a gente saber, entender e ler que Deus transforma os planos do mal, Deus faz as coisas do mal para o bem. Então, mesmo que dentro do propósito de Deus haja contaminação do mal, mesmo que algo aconteça de ruim ou de maldoso ou de algo ruim na vida da pessoa, seja nossa vida, seja aqui, independente disso, Deus vai transformar. Então, se é uma maldição, Deus vai transformar em bênção. Dentro do propósito de Deus, nada pode mudar a palavra dele.
Nada pode trocar o que ele fala, nada pode. E o que Isaac ia fazer era isso. Ele ia abençoar uma nação, que aqui está escrito que são duas nações dentro do seu ventre. Ele não fala dois bebês, ele fala duas nações. Então tem plano a mais ali, tem algo lá na frente. Deus já está lá na frente, pensando, planejando, né? Então, ele fala, são duas nações. E aí, e não se esqueçam que ele vem dos Edomitas, né? Esaú vem dos Edomitas, tanto que ele é chamado de Edom depois, né? Que a gente viu, aliás, lá atrás que ele fala sobre Edom. Então, ele já ia. Quem são os Edomitas hoje em dia, né? Eles estão espalhados. Os Edomitas, eles foram espalhados por ali. Então, o que acontece? Eles misturaram metade com judeus, metade com outro povo. Então, existe, né, um estudo de que eles seriam os romanos, misturado ali com os romanos. Então, eles tinham um paganismo muito forte entre eles, edomitas, né? Até hoje, especificamente, não se sabe onde eles estão, mas se entende por alguns estudos que eles estão espalhados entre os europeus, que são os europeus, misturados com, né, com os asiáticos também. Então, é uma mistura. Eles estão misturados, né? Foram cada um para um canto e para lá e para cá. Então, para Deus, ele queria juntar um povo aqui, que são os israelitas, né? Que são os judeus. Eles estão juntos. Existe judeu em todo lugar do mundo. Eles vão voltar para a terra deles, mas isso é lá em Apocalipse. Eles vão voltar no final, mas eles estão espalhados pelo mundo, né? Mas existe uma terra que é só deles. Existe um momento aqui que era só deles. Então, existe, obviamente, né? Vários entendimentos de que eles estão misturados. Por exemplo, os palestinos não se consideram judeus e alguns deles eram para ser, e alguns. Existe uma confusão muito grande ali, né? Porque muitos não aceitam o que está escrito aqui, muitos não sei o quê. Então, não se sabe exatamente assim quem é os edomitas, né? Mas sabe-se que vários deles estavam ali em Roma, estavam ali misturados, né? Eles estavam misturados todos na época, principalmente do Império Romano, eles estavam todos. E esse ódio foi jogado absolutamente contra os judeus. Então, há essa briga, né? Na época de que a gente vai ver Nabucodonosor com os edomitas. Nabucodonosor era o rei da época, e a gente vai falar sobre isso também. Mas eles se misturam com os edomitas, né? Depois, contra Israel, contra o povo de Deus. Então, essa raiva de Esaú contra Jacó, ela existe para sempre. Então, essa perseguição contra os judeus, né? Jacó significa o quê? Israel, vamos mudar de nome Israel. Então, essa perseguição, essa raiva, essa ira, isso nunca passou. E isso vem de geração, de geração, de geração, de geração, por conta disso aqui. Te vi lá atrás. E Deus já tinha declarado que ia ser assim. Então, antes das pessoas falarem mal de Jacó, que também, obviamente, ele foi, mas dentro de um propósito, né? Isaac é quem queria trocar aqui os planos de Deus, que desde o início, quando ele estava na barriga, disse que o mais velho serviria ao mais novo, ok? Então, é isso. Finalizamos a live de hoje, capítulo 27. Agradeço a vocês todos aqui, todo mundo que estiver assistindo. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, para a gente poder ler o capítulo 28, que é a continuação do 27, mesmo enunciado. Isaac abençoa Jacó. Então, a gente vai continuar. Ah, desculpa, não, é a fuga de Jacó, no 28. Então, a gente vai falar sobre essa fuga de Jacó. E aí vão vir as 12 tribos, e aí vão vir o desenvolvimento dessa história toda a partir dessa fuga. Ele vai para Labão, ele vai conhecer a esposa, ele vai trabalhar por anos, enfim. E aí vai indo, tá bom? Então, fiquem com Deus até segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo a todos vocês e fiquem com Deus.